Olá a você, novamente ao Celso, da Universidade da Luz. Nós estamos gravando uma série de vídeos a respeito de autoconhecimento e falando sobre alguns temas específicos que permitem com que nós façamos um gerenciamento da vida de uma maneira mais proveitosa, mais conveniente, mais inteligente, sobretudo mais agradável, mais aprazível. Nós sempre ouvimos falar sobre felicidade e infelicidade, mas temos uma noção muito pequena do verdadeiro significado disso e o que isso representa. A ideia de se ter uma vida plena de felicidade, de ter tudo acontecendo exatamente às mil maravilhas, é uma utopia. Essa não é a realidade condizente com uma consciência superior. Nós vivemos experiências da vida, todas elas programadas por nós mesmos, de maneira sábia ou de maneira ignorante, de maneira inteligente ou de maneira burra, de maneira conveniente ou inconveniente, mas tudo nasce de dentro de nós mesmos, a partir daquilo que nós elaboramos, daquilo que nós elegemos para pensar. E não só pensar, mas também aquilo que a gente mais fala de maneira recorrente, de maneira mais frequente, aquilo que a gente transformou em atitude, em hábito, em modo de ser, modo de ver e também em caráter. Tudo isso tem a sua representatividade externa. Então, felicidade dessa forma como nós imaginamos é uma utopia e seria uma frustração para qualquer pessoa ter expectativa dessa felicidade, sendo que ainda não tem o autoconhecimento, não tem uma capacidade de gerenciamento dos recursos internos inteligente e sábia, né, para poder produzir as melhores experiências. Então nós vamos falar agora sobre a questão do mecanismo interno de produção de situações boas e situações ruins. Se nós temos o nosso conhecimento, e ele não é de agora, esse conhecimento é um conhecimento multimilenar, o significado disso é que nós estamos acumulando energias, ou positivas ou negativas, de acordo com as informações que nos penetram, que entram nos nossos sentidos e se tornam parte do nosso ser. Se nós soubéssemos que nós temos dois reservatórios que guardam essas energias ao longo dos milênios, constituindo o nosso ser e contribuindo para a nossa experiência em cada momento, talvez nós tivéssemos um pouco mais de cautela em relação às informações a que nós estamos expostos e seríamos mais seletivos em relação ao que nós estamos pensando. Então vamos lá. Nós temos um mecanismo no nosso cérebro, uma parte do nosso cérebro, chamada hipocampo. O hipocampo, ele armazena todas as memórias e todos os pensamentos voltados para a energia positiva. O hipocampo é o nosso armazém de memórias positivas, memórias construtivas, memórias que causam prazer, alegria, satisfação, contentamento, e que permitem que nós tenhamos o desejo de sermos felizes. E, de uma forma análoga, existe também um armazém para as energias negativas. E o nome desse armazém, dessa parte que armazena isso, é córtex cingulado anterior. Os dois têm um formato de concha, mais ou menos assim, em mãos, e da derivação desse encontro das duas conchas, a parte de baixo é o hipocampo e a parte de cima é o córtex cingulado anterior, deriva a nossa estrutura, né, estrutura nervosa, nossa medula espinhal, faz parte do sistema nervoso e que contribui na nossa existência com a distribuição, é o processo da logística da vida, distribuindo a todas as células, a todas as partes do corpo, o sentimento proporcionado por um tipo de pensamento. O que acontece dentro do córtex cingulado e do hipocampo é que nós ativamos chuvas de energias
similares a partir daquilo que nós pensamos. Se nós pensamos em uma coisa muito boa, uma realização proveitosa, útil, agradável, feliz, que nos deixa contente, dá satisfação para nós e dá energia vital para o nosso corpo, nós ativamos o conteúdo do hipocampo. Então, há aquilo que a gente poderia chamar de chuva de bênçãos, ou como se fosse uma fonte em profusão, né, permitindo uma livre fluência de energias positivas. Todo o nosso pensamento recebe os valores similares àquilo, ou complementares daquilo que nós pensamos, para que a ideia seja plena, para que a felicidade seja plena. Isso está previsto no Evangelho, está escrito no Evangelho, né? Eu vim para que tenham a vida em abundância e a sua alegria seja plena. Essas palavras de Jesus estão falando exatamente disso. Nós temos esse ciclo de recompensas que até cientificamente já foi comprovado por universidades americanas, são o hipocampo e o córtex cingulado anterior. Sendo que quando você tem um pensamento negativo, uma ideia ruim, uma ideia má, uma ideia de prejuízo, de problema, de dificuldade, uma falta de crença, uma negação da vida, então você ativa as chuvas de maldições. Ou seja, você recebe mais energias do seu córtex cingulado anterior, e então a sua realidade ruim se tornará ainda pior. Então, isso também confirma as palavras de Jesus, dizendo que dar-se-á o que tem, terá em abundância, seja o que for, seja coisa boa ou coisa ruim. Então, é justo também que tudo o que te acontece, porque tudo tem origem naquilo que você pensa. E é justo que você tenha em abundância, porque a vida não distingue certo e errado, bom e ruim, ela apenas vê a sua vontade, o seu pensamento, as suas ideias, como o que há para ser realizado. E ao notar que existe um pensamento, os cooperadores das energias auxiliares, as energias complementares, ou as energias que vão dar substancialidade à sua experiência, ou virão do córtex cingulado anterior, se for negativo, ou virão do hipocampo, se for negativo. De tal forma que nós precisamos entender que a justiça divina se processa de maneira sábia, sem nenhum julgamento, se você está pensando certo ou errado, de qualquer forma, você tem direito a ter a realidade que pensou, na qual acredita e que elegeu para ser a sua realidade, e tê-la com abundância, tê-la com volume, tê-la com intensidade, com densidade, porque o papel da vida é exatamente esse, é dar ao que tem, aquilo que tem, e terá isso em abundância. Então, cabe a cada uma das pessoas distinguir os aspectos da realidade que são interessantes, que realmente quer, e neles fixar sua atenção, neles colocar o seu foco, para que, quando acontecer a realização, quando se acumularem energias num nível suficiente, possa produzir um manancial, possa provocar um manancial. E se for um manancial bom, se a sua escolha for boa, vai acionar o manancial do hipocampo. É o maná que está escrito na Bíblia. E se o seu pensamento for negativo ou ruim, vai ativar o manancial negativo que vem do córtex cingulado anterior. Então, de qualquer forma, como disse o Deepak Chopra, escritor indiano radicado nos Estados Unidos, autor de muitos livros, uma pessoa de muito respeito no ambiente espiritual mundial, uma pessoa que tem uma visão da vida profunda, uma visão intensa daquilo que é real do ser humano, disse que o ser humano é o único ser no universo capaz de modificar a sua biologia pelo que pensa. Então, seus pensamentos são as suas palavras. As suas palavras te dão direito a recompensas. As suas palavras compõem a sua obra e cada um receberá da vida segundo a sua própria obra. São as palavras que estão escritas
no livro de Paulo, em relação das cartas que escreveu aos apóstolos, cada um receberá segundo as suas obras. Então, as palavras são verdadeiramente o seu poder, são a sua energia, são o seu espírito, são a essência das suas realidades. E é movendo palavras, movimentando os seus conteúdos na sua mente, fazendo arranjos mentais ou de imaginação, que você constrói a sua realidade. E a cada dia elas vão se implantando na sua experiência, em sequência, segundo o que você tem pensado. Então, o nosso assunto para hoje era esse: chuvas de bênçãos ou chuvas de maldição, céu e inferno estão presentes em nós mesmos e são ativados pelas nossas próprias palavras, por aquilo que nós elegemos para pensar, para focar, para focalizar. E nós ficamos por aqui e esperamos você no próximo vídeo.